O comandante Saulo via-se dentro de uma tempestade nebulosa e inesperada. O salto da nave Nibiru não foi previamente calculado, sendo que eles fugiam dos notáveis, uma raça inteligente artificialmente que foi criada pela própria espécie do capitão. Eles não conseguiram nos seguir, comandante, mas a temperatura da nebulosa está muito alta. Teremos que dar outro salto. Quanto tempo temos? Perguntou o capitão. Não temos tempo. O primeiro oficial respondeu com preocupação no olhar. O comandante hesitou por menos de 2 segundos, dizendo: Então salte, mas não para muito longe. Não podemos comprometer o propulsor quântico. O oficial apenas meneou a cabeça e saiu, seguindo para o painel de controle da nave. O comandante ficou ali, observando enquanto os gases do universo, queimando a temperaturas altíssimas, formavam paisagens tão belas e coloridas. Logo veio o enjoo e ele soube que tinha saltado. O salto era algo rápido, desfragmentando toda a matéria da nave, passando em seguida por um buraco de minhoca e chegando em outro local do universo. Tudo isso fazia todos no lugar se sentirem horríveis. Eles não estavam sós. Tinham mais de 2.000 pessoas naquela nave, dentre elas soldados, pilotos, engenheiros e alguns civis. Mas atrás da nave do comandante seguiam mais algumas dezenas de outras naves. Nelas estavam a bordo médicos, advogados, cientistas em diversas áreas, como físicos, químicos e biólogos. Enfermeiros e técnicos em muitas áreas também foram escalados para essa viagem de fuga, dentre várias outras profissões não menos importantes. Logo o comandante fora recebido novamente pelo primeiro oficial, que veio chamá-lo apressado. Ambos seguiram pelo corredor oval até chegarem ao centro de comando da nave. A sala de controle não estava absolutamente calma. Os homens se movimentavam, mostrando dados um para o outro enquanto seguravam espécies de tablets. O comandante era experiente o suficiente para saber que algo não estava normal. Ele se aproximou do painel de controle, onde um dos pilotos configurava a programação para o próximo salto. O que está acontecendo? Perguntou o comandante Saulo, debruçado sobre o encosto do homem. O homem olhou para trás, arregalou os olhos e tentou se levantar, enquanto batia continência e dizia: Comandante? Mas esse apenas colocou a mão em seu ombro educadamente, fazendo-o voltar ao seu lugar, e perguntou em seguida: O que é esse alvoroço todo? Preciso que veja com seus próprios olhos, senhor comandante, disse o piloto, desta vez sim, saindo de sua cadeira, dando espaço para o comandante sentar e analisar os dados do painel. Saulo analisava todos aqueles códigos extremamente concentrado. Naquele momento, não parecia existir ninguém naquela sala, ou mesmo no universo. Ele estava sozinho, meio ao breu, apenas com aquela tela na sua frente, vendo os códigos passarem rapidamente, quando ele disse: Não acredito! E olhou para trás, encarando o piloto e depois o oficial. Nós conseguimos! Primeiro ele falou baixo. Depois gritou muito alto a mesma frase, fazendo com que todos olhassem para ele e começassem a vibrar de louvores. Eles tinham conseguido achar seu destino, sem querer, mas ainda assim conseguiram. Uma viagem de mais de 5 anos pelo universo, passando por diversas dificuldades, algumas delas quase fatais. Mas enfim tinham chegado àquele planeta que há dezenas de anos vinha sendo observado por eles. Ele era tão precioso porque era a fonte da criação de sua espécie. Ele devia tudo àquele corpo celestial por estar ali, podendo falar e andar naquela nave. Mas o comandante também sabia de outra coisa e tinha o conhecimento de que toda aquela frota que estava com ele pensava como ele.
Naquele planeta havia seres inteligentes, assim como ele, mas a pergunta de todos era: qual seria a receptividade desse povo com a chegada deles? A outra pergunta era: em qual ponto de evolução teriam chegado os seres daquele planeta? Afinal, seu povo antigo havia deixado aquele mesmo planeta há alguns milhares de anos, apenas para chegar a uma estrela que continha um sistema estelar próprio, completamente possível de habitação. No meio dessa viagem, que já durava 250 anos, tendo já a sua 7ª geração crescendo nos arredores da nave, eles perderam a comunicação com o povo que ficou em seu planeta de origem. Mas eles já estavam muito longe e não poderiam voltar. Faltavam apenas mais 70 anos até chegarem ao corpo que era seu alvo. Eles conseguiram chegar ao planeta quando quase florescia a 10ª geração e assim proliferaram sua raça lá, crescendo e evoluindo. Isso já era esperado. Só não era esperado que eles perderiam a comunicação com seu planeta de origem para sempre, fazendo com que a raça tão distante uma da outra evoluísse de formas diferentes, tornando-se duas. Isso tudo aconteceu a 12.000 rotações de seu planeta em volta da anã vermelha, titulada de Estrela Marduk, que comandava aquele sistema estelar. A tecnologia de seu povo já era tão abundante na época que eles puderam manter os registros históricos em sua devida perfeição. Foi exatamente por isso que naquele exato ponto da história eles conseguiram chegar em seu planeta-mãe. O planejamento era para que isso acontecesse em 2 anos, mas a sua fuga dos notáveis fez com que eles precisassem aumentar drasticamente seus cálculos. Isso levou a acontecerem erros que acabaram deixando-os na esquina de casa. Mais uma vez o erro fazendo a história acontecer. A frota do comandante Saulo, com 33 naves, vinha navegando a 99,9% da velocidade da luz na última hora. Isso os fez navegarem quase 60 milhões de quilômetros nesse tempo e assim aproximaram-se do planeta. O comandante deu a ordem para diminuírem a velocidade e foi quando eles puderam ver pela primeira vez aquela imensidão azul, cheia de terras férteis e luzes deslumbrantes. Aquele era o planeta o qual, em toda a história de seu povo, foi tratado de Tiamat, o planeta-mãe, pois assim ele era chamado quando seu povo deixou o mundo. Mas foi a sua geração que conseguiu chegar até ele em uma história de 12.357 órbitas de seu planeta em volta da estrela Marduk. De onde eles estavam, era seguro estudar o povo daquele planeta. Foi então que ele pediu os dados já recolhidos pelo computador da nave para seu primeiro imediato. O homem voltou com os dados em mãos e mostrou para o comandante. Ele começou a analisar o que mais tinha de conteúdo naquelas informações, que eram vídeos de tudo quanto é tipo. Eram de pessoas assim como ele, de mulheres falando para a câmera enquanto se maquiavam, de homens fazendo maluquices, como atacar fogo no corpo e pular na piscina, dentre outras coisas muito similares. Viu vídeos sobre a tecnologia daquela raça que, inclusive, eram muito similares às tecnologias que ele conhecia da história de seu povo. A alimentação de 12.000 órbitas atrás era praticamente igual às que ele via naquele vídeo. Isso demonstrava que o povo de Tiamat não tinha evoluído tanto quanto o seu próprio povo. Isto era estranho, pois de acordo com a história que conhecia, quando seu povo deixou Tiamat, já obtinham uma tecnologia tão absurda que lhes permitiu cruzar a galáxia em um pouco mais de 300 anos. Mas não era isso que ele via naquele vídeo. De certa forma, era uma tecnologia diferente para ele, mas ainda assim era uma tecnologia muito antiquada.
O comandante não esperava por isso. Por outro lado, os estudos demonstravam que o povo de Tiamat estaria muito à frente deles em tecnologia. Mas o que tinha dado errado, pensou ele. Foi então que ele teve uma brilhante ideia. Ele era líder de toda aquela frota, sendo então a pessoa mais poderosa de todos eles e também de Tiamat, que agora se tornara um planeta fraco aos seus olhos. O medo de como seriam recebidos, de repente, se tornou vontade. Vontade de descer e construir uma nova civilização à sua maneira. Observações finais. Tiamat, como era chamado o planeta Terra pelo povo sumério na Mesopotâmia. Marduk, deus babilônico.